Métodos. Métodos são funções ligadas a estruturas, capazes de acessar e modificar seus dados. Métodos operam em uma instância específica da estrutura, ao contrário de funções globais. Sintaxe do método. Primeiro, criaremos uma estrutura, struct, nome estrutura, campo 1, campo 2, tipos de dados. Depois, vamos criar um método com a instrução impl, nome da estrutura a qual está sendo instanciado. Dentro de chaves, vamos criar uma função fn, nome da função, a instrução self e tipo de retorno. A instrução self indica que vamos utilizar os campos da estrutura referenciada. Exemplo, self.campo1, self.campo2. Veja este exemplo. Struct pessoa, nome e idade, tipos de dados. Criamos um método pessoa, referenciando a estrutura pessoa. Dentro deste método, vamos criar uma função apresentar, passando como parâmetro a instrução self, que vai indicar que iremos utilizar os campos da estrutura pessoa que está sendo referenciada no método. E vai imprimir o campo nome e idade da estrutura. Vamos fazer a chamada dentro da função main, declarando uma variável Pedro, que podemos chamar de objeto, que vai receber a estrutura pessoa. Vamos passar o argumento Pedro para o parâmetro nome, o argumento 15 para o parâmetro idade. Uma vez esses parâmetros sendo alimentados dentro da estrutura pessoa, podemos executar a função apresentar dentro do método pessoa que acabamos de criar. Vamos para o código. Vou digitar os códigos e depois farei os comentários. Agora vamos entender o código. Criamos uma estrutura pessoa, depois criamos um método com a instrução impl referente à estrutura pessoa. Dentro desse método criamos duas funções, a função apresentar e a função dias. A função apresentar vai mostrar o nome e a idade em anos. A função dias vai mostrar o nome e a idade em dias, multiplicando o ano por 360. Dentro da função main, vamos criar uma variável Pedro, que vai se tornar um objeto da estrutura pessoa. Vai receber o argumento Pedro para o parâmetro nome e 15 para o parâmetro idade. Depois iremos executar a função apresentar dentro do método pessoa e a função dias dentro do método pessoa. Observe agora que eu criei uma nova estrutura chamada gato e depois um método desta estrutura. Dentro deste método, eu criei uma função apresentar e uma função meses. Observe que a função apresentar tem o mesmo nome da função apresentar da estrutura pessoa, mas como estão em estruturas e métodos diferentes, isso não tem problema, pode ser feito. Veja que eu usei o mesmo código para chamar as funções apresentar e meses do método da estrutura gato.
Ações concluídas. Aprendemos a usar métodos, a instrução SELF, IMPL e estruturas e funções. No próximo episódio, vamos conhecer slices em Rust.